Muito bom dia, criancinhas, aluninhos que estão assistindo aqui as minhas aulas na Escola de Filosofia. O que eu tenho para vocês hoje é algo um pouco diferente para quebrar um pouquinho a rotina nossa aqui. Um livro sobre o Brasil. Afinal de contas, esse é o nosso país. Eu acho interessante que se você é uma pessoa interessada por conhecimento, se o seu interesse é o conhecimento, eu acho que você deveria entender que não é muito interessante ficar restrito a apenas uma área de conhecimento. Eu acho que pelo menos no começo dos seus estudos, o que você deveria procurar fazer é construir uma gama de conhecimentos básicos em várias áreas, entendeu? Então, o que eu estou procurando fazer é diversificar um pouquinho a filosofia e trazer aqui um assunto novo para nós. História do Brasil. Existe uma grande relevância em você estudar esse tema. Por quê? Porque na medida em que nós estamos no Brasil, na medida em que nós somos brasileiros, na medida em que, de uma forma ou outra, alguma parte da nossa cultura, dos traços característicos da nossa cultura entra em nós, então, em alguma medida, é importante saber quem nós somos. O objetivo da aula de hoje é buscar apontar alguns traços característicos da forma de pensar brasileira. O objetivo é tentar desvelar um pouquinho da mentalidade do povo brasileiro. O livro que nós vamos analisar, de um autor chamado Roberto da Mata, chama-se O que faz do Brasil com B minúsculo, vírgula, Brasil com B maiúsculo. O título traz uma diferença entre esses dois mesmos nomes, quer dizer, Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo, que já dá um pouquinho do tom de qual vai ser a abordagem do autor. Ele mesmo explica. Quando o autor fala o que faz do Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo, ele está dizendo o seguinte: o Brasil com B minúsculo é simplesmente um espaço de terra. É um lugar no globo. É um espaço qualquer.
Qualquer não, é um espaço específico do mundo natural. Agora, para a felicidade de alguns e infelicidade de outros, nesse espaço existe uma coisa, chama-se brasileiro. Para alguns, o brasileiro é uma porcaria de um povo. Para outros, o brasileiro é uma joia preciosa. Para outros ainda, o brasileiro tem apenas os seus vícios e as suas virtudes. Ora, o que é este brasileiro? Como ele pensa? Como o brasileiro trata dos seus problemas? Como o brasileiro se relaciona com o Estado? Como o brasileiro se relaciona com Deus? Como o brasileiro se relaciona com suas leis? Note, o enfoque de Roberto da Mata não é o Brasil dos números. Não é o Brasil das políticas econômicas. Não é o Brasil das sucessões presidenciais. É o Brasil popular. É o Brasil do povo. É o Brasil do dia a dia. É o Brasil do cotidiano. É o Brasil das manias mentais. Que Brasil é esse? Então, eu vou tentar responder essa pergunta, claro, com os instrumentos que Roberto da Mata nos fornece. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. O que faz do Brasil Brasil não é exatamente um livro, digamos, ai meu Deus, inovador. O que faz do Brasil Brasil, eu acho que a principal virtude dele, não significa a única, é que o autor sabe dar uma exposição agradável, harmônica e digamos, ele consegue dar o tom do que é o povo brasileiro, não só no conteúdo que explicita, mas na forma como escreve. Uma forma fluida, gostosa de ler mesmo. Do ponto de vista do conteúdo, muito do que o autor diz já tinha sido dito por outros historiadores do passado. O autor traz elementos novos, mas ele traz, sobretudo, uma nova forma de escrever e de abordar o problema mesmo. Então, se você resolver ler esse livro, você vai adorar. Quer dizer, olha a minha empáfia, você vai adorar. Eu sei lá quem você é, tá certo? Mas se você buscava um livro sobre o Brasil para ler, eu recomendo fortemente este. Vai sem medo de errar. Também porque se errar, errou. Bom, gente, o caminho que eu vou percorrer será o seguinte. O planejamento é dar 2 aulas sobre este livro. Eu vou analisar a diferença entre o mundo da casa e o mundo da rua. Depois eu vou analisar o fenômeno do jeitinho brasileiro. Depois as relações do brasileiro com Deus. Isso na primeira aula. Na segunda aula, vou analisar
a diferença entre comida e alimento, que é que carrega um traço da nossa mentalidade. Depois vou analisar as festas de ordem e depois o carnaval, na segunda aula. Então tá aí um índice. Se você se interessa por algum desses assuntos, continua assistindo aí. Se você não se interessa, você pode assistir a Xuxa, pode assistir o Banana de Pijama, pode assistir o Pato Donald, tem um monte de coisa aí pra você assistir. Bom, vamos lá. Vamos começar assim. Vamos começar por aqui. O primeiro traço que nós vamos acentuar da nossa cultura é a seguinte. No Brasil, o brasileiro ele divide o mundo da casa, ou seja, o mundo da porta para dentro, do mundo da rua, ou seja, do mundo da porta para fora. No Brasil, há uma forte diferença entre esses dois mundos. O brasileiro enxerga em cada um desses mundos valores diferentes, de modo que ele se comporta em cada um desses mundos de uma maneira diferente. O brasileiro, ao enxergar dois mundos, ou um mundo da casa e um mundo da rua, ele se comporta de jeitos diferentes nesses dois mundos. Então vamos a algumas ideias, vai. O mundo da casa é o mundo da harmonia. O mundo da casa é o mundo da ordem. O mundo da casa é o mundo da concórdia. É o mundo da camaradagem. É o mundo da cordialidade. Neste mundo, reina a confiança. Bom, se o mundo da casa é o mundo da harmonia, vejam que o brasileiro procura tirar ou afastar do mundo da casa, ou no mínimo condenar as regiões periféricas da casa, tudo aquilo que possa desarmonizar o ambiente. Então, o centro do mundo da casa é a mesa de jantar. Na mesa de jantar, ali é o espaço, logo do lado da televisão
com o sofá. Ali é o espaço onde o brasileiro se reúne, né, a família se reúne para dividir o dia, para compartilhar as experiências. É claro, podem haver aqui particularidades. Nós não podemos ignorar que Roberto da Mata escreveu isso em 1985, se eu não me engano. Desta data para hoje, muita coisa mudou, mas procurem enxergar traços dessas mentalidades ainda no nosso modo de agir. Se o mundo da casa é o mundo da harmonia e o centro do mundo da casa é a mesa de refeições, perceba que o brasileiro procura afastar tudo aquilo que possa provocar discórdia e desarmonia do mundo da casa. Então, em geral, dentro da casa e muito menos na mesa de refeições, não se discute política, por exemplo. Aliás, não se discute nada. A mesa do brasileiro, as chamadas, os almoços, como é que é? Os almoços de domingo com a família inteira, aquela coisa, não são lugares de discussão propriamente. São lugares de convergência. São lugares onde todos procuram se alinhar a uma mesma ideia. Não há no Brasil o costume de se fazer, por exemplo, o que Agatão fez lá no banquete de Platão, que é sentar numa mesa para conversar e discutir um assunto. Discutir mesmo. Bota a sua opinião, eu boto a minha, nós discutimos, discordamos. Não, não no Brasil. Aliás, no Brasil, o ato de discutir e de discordar é dramático. É dramático. O brasileiro, quando discorda, parece que está cometendo alguma ofensa. Discordar é algo difícil no Brasil. No mundo da casa, o comércio é indigno, porque o comércio também provoca discórdia. Então, sempre quando duas pessoas da família querem falar em comércio ou em política, em geral eles vão para outro local da casa, para um local mais afastado, para uma varanda, para um quintal, para algum lugar longe dos olhares dos outros. Agora, isso daqui é uma curiosidade mesmo, mas o importante vem agora. No mundo da casa, nós aprendemos a sermos fiéis com aqueles que habitam a casa, nossos amigos e parentes. Isso é importante. No mundo da casa, nós aprendemos que existe uma palavrinha da maior importância: a honra. E honra é fidelidade a seus amigos e aos seus parentes. O brasileiro ele vê a vida como um grande desafio, uma grande luta, uma grande encrenca, em que
Eu tenho apenas algo que pode me socorrer e me ajudar nessa luta. É a minha família e os meus amigos. Vocês vão ver aonde isso vai chegar. Tem mais um outro ponto fundamental. Na casa, nós somos alguém. E ser alguém significa que somos únicos. Isto é, que temos uma identidade. A família nos dá um papel social dentro da família. E esse papel é único. Então percebam, a concepção de individualidade que o brasileiro desenvolve dentro da casa não é uma individualidade que se sobrepõe ao mundo da casa e ao mundo da família. Não, ela está curvada ao mundo da casa e ao mundo da família. Então o brasileiro classifica todos aqueles que estão na casa ou que frequentam a casa, seus amigos e parentes, como pessoas, como pessoas. Uma pessoa é um ser moral. É um ser que merece respeito. É gente. É um ser que merece ser considerado enquanto ser afetivo. Vejam a palavra. Nós aprendemos que aqueles da casa, aqueles que frequentam ou moram na casa, nossos amigos e parentes, são seres afetivos, ou seja, são seres que têm sentimentos e nós temos que nos importar com esses sentimentos e nós temos que ser fiéis a eles e eles a nós. Ou seja, no mundo da casa reina um valor, a confiança. No mundo da casa não há contratos, não há papéis, não há requerimentos, formulários. Há confiança. Há acordos verbais. Há a honra da palavra. Mas veja, não é que o brasileiro enxergue isso em todo mundo. Ele enxerga isso nos seus. Isso é importante. São os meus amigos e os meus parentes que são seres morais e afetivos. E os outros? Os outros não. Porque os outros não frequentam a minha casa. E não são meus amigos. Esse é o mundo da casa. Por outro lado, existe o mundo da rua. O mundo da rua é o mundo do movimento. É o mundo da tentação. E é o mundo do trabalho. E trabalho para o brasileiro significa castigo, sacrifício. Papai vai sair para ganhar dinheiro, para trabalhar, significa papai vai sair para se fuder no mundo da rua. O mundo da rua é um mundo temido, indigno. Por quê? Porque não é um mundo de pessoas. O mundo da rua é um mundo ruim. Por quê? Porque lá não estão nossos amigos e parentes. Na maioria das vezes.
como diziam antigamente, a comida na rua é ruim. É porcaria. O mundo da rua é uma imensa porcaria porque é um mundo impessoal. É um mundo onde nossa pessoalidade não conta. A princípio, né? Tem mais. O mundo da rua é um lugar que de fato nunca foi respeitado pelo brasileiro. É o mundo do espaço público. A expressão espaço público entra nos ouvidos do brasileiro como uma grande tragédia. Porque para o brasileiro, o que é o espaço público? É o espaço de ninguém. É o espaço de não pessoas. E, portanto, não merece ser considerado. Se no mundo da rua, se no mundo da casa nós somos alguém definidos, seres morais e afetivos, no mundo da rua somos ninguém. Somos estranhos. Não converse com estranhos. Somos números. Somos ninguém. Somos estranhos. Somos números. Tem uma outra palavra para isso. Chama-se cidadão. Somos cidadãos. No mundo da rua somos cidadãos, ou seja, não somos nada. Somos ninguém. É isso que significa ser cidadão. Tanto é, né, a palavra cidadão no Brasil, ela ganha um completo desprezo de todo mundo. Ninguém respeita o cidadão. Tanto é que você só é chamado de cidadão quando o cara não tem consideração nenhuma por você, né? Em espaços onde você é normalmente esculachado. Então, quem é que é chamado de cidadão? Normalmente, o fulano que está tomando bronca de algum polícia, de alguém assim. Aí você é chamado de cidadão. Quer dizer, na hora que alguém vai te considerar como um nada, aí você vira cidadão. Né? A palavra cidadão para o brasileiro é uma palavra ofensiva, extremamente ofensiva. Por quê? Comecem a notar esse traço cultural brasileiro. O brasileiro é um povo que se liga a pessoas. Ele é um povo extremamente pessoalista. Ele é um povo que não se relaciona bem com a impessoalidade, com a abstração, com sistemas. E é por isso que o brasileiro nunca se deu bem com o espaço público, com a democracia, com o sistema, com o Estado de direito, com o sistema jurídico, nunca com as leis impessoais. O povo brasileiro é um povo pessoalista. É um povo que respeita pessoas, amigos, parentes, seres morais e afetivos, mas não seres impessoais. Seres impessoais, como os estranhos, não merecem respeito. Muito menos o Estado ou espaço público. Por isso, a palavra cidadão está carregada de desprezo. Cidadão. Veja essa diferença fundamental.
Se dentro da casa o valor que nos relaciona com os outros é a confiança, fora da casa é a desconfiança. Não confie em ninguém fora da casa. Não confie em estranhos, ou seja, em ninguém que esteja fora da casa. É sintomático que para alguém estranho entrar na casa do brasileiro, ele precise passar por algum tipo de ritual que o torne um amigo. Então, é muito comum na casa do brasileiro, quando, por exemplo, alguém de fora, alguém que vai consertar alguma coisa, um encanador, sabe? O cara que vai instalar um aparelho, qualquer um que seja estranho que vai entrar na casa, é muito comum o brasileiro oferecer um cafezinho, um copo d'água, um pedaço de bolo. É uma forma que o brasileiro tem de, antes de mais nada, estabelecer alguma relação pessoal com aquele indivíduo, aquele cidadão que está entrando. Se esta relação pessoal não se construir, o brasileiro não consegue se relacionar com alguém, porque não consegue identificar naquele cidadão um ser moral e afetivo. Aqui vem um traço fantástico, é assim. Fora da casa, o valor que nos guia é a desconfiança, certo? Então, é muito engraçado, é tragicômico, na verdade, que fora da casa o que acaba existindo é um mundo de papéis. Se o que rege o mundo da casa é um mundo da confiança, dos acordos verbais, da palavra, da honra, fora da casa, como o brasileiro está tratando com estranhos, ele precisa tomar precauções que lhe assegurem, que lhe protejam. Então, fora da casa, o que reina é o império dos papéis, da burocracia, dos requerimentos, dos formulários, dos relatórios, dos papéis, dos documentos, dos crachás. Tudo é papel. Nada fora da casa se resolve sem que exista um papel, um documento. Quer dizer, você vai chegar em algum lugar, eu sou o fulano. Isso não interessa. Mostre seu RG. Você entendeu? É o império dos papéis. Você vai dizer assim, pô, mas isso existe em todo lugar? Claro que existe em todo lugar. Mas no Brasil, isso ganha contornos absurdos. Absurdo. Qualquer repartição pública que você vá para fazer qualquer coisa, a primeira coisa que te fazem é empurrar um monte de papéis, burocracias, documentos, xerox e uma caralhada de coisas, porque simplesmente não existe a confiança. Então, no Brasil, existem duas unidades fundamentais. As pessoas que se relacionam por confiança e os cidadãos, os indivíduos que se relacionam por desconfiança, então por papéis. Requerer. Você tem que requerer em 3 vias, não sei. É o reino dos advogados. É o reino da desconfiança. Dos contratos. Pois bem, o drama brasileiro começa por quê?
Porque o brasileiro arrasta para o mundo da rua, vejam bem, o brasileiro arrasta para o mundo da rua suas relações pessoais, suas relações de parentesco. O brasileiro transporta para o mundo da rua a sua teia de amizades e de parentes para as instituições do mundo da rua. Então, a partir de agora, começamos a entrar num traço fundamental, central da nossa cultura, que é o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Essa coisa tão carinhosa. Jeitinho brasileiro, o que é isso? Vamos começar. O brasileiro vive um grande dilema. Por um lado, o brasileiro deve respeito a um sistema impessoal de leis, a um sistema jurídico. A um sistema com o qual ele se relaciona na qualidade de cidadão. Este sistema e os seus governantes é impressionante como a regência dos assuntos públicos no Brasil é feita de uma maneira completamente absurda e desconectada da realidade. Então isso tudo é por um lado, tá? O drama do brasileiro é se relacionar por um sistema impessoal de leis que não é feito para facilitar a vida ou organizar a vida. Pelo contrário, é feito para dificultar a vida do brasileiro. As leis no Brasil são, a maioria delas, estúpidas. Às vezes, a intenção da lei até que é razoável, mas a forma como ela é feita é estúpida. A maioria das leis no Brasil são estúpidas. Outra coisa, os políticos no Brasil parece que têm assim um prazer orgasmático por normas impossíveis de serem cumpridas. Isso é impressionante, essa coisa. Converse, por exemplo, com qualquer empresário. Qualquer empresário. Você vai ver o que tem de determinações do poder público impossíveis de serem cumpridas é assustador, né? É até engraçado, mas é assustador. É engraçado aqui, né? Porque na hora não é nada engraçado. Nossa, eu lembro quando eu era professor na prefeitura de São Paulo, cada regra idiota e estúpida que vinha pra gente, não é assim, estúpida por quê? Porque é impossível de ser cumprida. Eu lembro que teve uma época, eu não sei se era perto da eleição, mas a prefeitura queria mostrar serviço. Então, ela pediu para os professores, para cada professor, fazer um relatório, assim, a cada 15 dias, a cada mês, fazer um relatório e atualizar esse relatório, um relatório de cada aluno que eu tinha. Você imagina o que é isso? Você imagina um professor
que tem assim, não era o meu caso, ainda bem, mas um professor que tem assim 8 turmas com 30 alunos cada, 30 vezes 8, quanto é que dá? 240? Você imagina um professor fazer 240 relatórios por mês? Esse é o tipo de determinações que vem do poder público. Para funcionários públicos, para particulares. Determinações absolutamente impossíveis de ser cumpridas. E totalmente descoladas da realidade. Às vezes você tem uma realidade que tem uma norma moral ali e o cara faz uma lei contrária. Por exemplo, uma que tem em São Paulo aí. Perceberam que uma alta criminalidade na nossa cidade, e aí tinha assim um fenômeno que era o seguinte: os caras, para assaltar, o que eles faziam? Eles assaltavam na moto. Então como é que eles faziam? O motoqueiro ia dirigindo a moto e o garupa da moto roubava o pessoal. Claro, o cara ia com a moto, só apontava a arma, você não tinha o que fazer, né? Os políticos deram conta disso. Aí o que eles fizeram? Ao invés de tentar resolver o problema, melhorar a educação, não sei o que, isso dá muito trabalho. Então o que eles fizeram? Começou a circular, eu nem sei se foi aprovado um negócio desse, proibição de garupa na moto. É impressionante. Quer dizer, a quantidade de gente que anda na garupa da moto e que vai para o trabalho de carona e não sei o quê, agora está proibido andar com garupa na moto. Essa é a solução que o poder público encontrou para resolver esse problema. Outro exemplo. Aqui em São Paulo está em vigor isso. Muita gente para roubar banco. Tinha um cara que ficava dentro do banco, deve ser isso, né? Com o celular passando informações de dentro do banco. Então o que os caras fizeram? Pressionados pelos bancos, que são os únicos que conseguem aprovar coisas nesse país, aprovaram uma lei que diz: é proibido falar em celular dentro do banco. É assim que são as leis do Brasil. Completamente estúpidas. É assim. Completamente incoerentes, sabe? Como se isso fosse evitar o assalto e, principalmente, como se fosse essa a solução do problema. Quer dizer, não, tem uma escola porcaria aí que forma pessoas, que não dá caminho para os jovens, etc. Mas isso é muito difícil de ser resolvido, dá muito trabalho. É melhor fazer uma lei aí que o cara não pode mais andar na garupa. É assim, é como se fizesse uma lei assim, é proibido atirar nas pessoas. Sabe? Meu Deus! É proibido apertar o gatilho da arma. Então, o brasileiro se vê obrigado a conviver com todo um sistema burocrático alucinado. Alucinado. Vá para qualquer repartição pública retirar uma certidão, uma simples certidão. Eu preciso aqui retirar uma certidão, como é que chama aquele negócio? Como é que chama aquele negócio da firma? Ai, meu Deus. Reconhecer firma. Vai aí num cartório, vamos reconhecer firma. Nossa, você passa 2, 3, 4 horas para reconhecer uma firma, para reconhecer que a sua assinatura é sua. Quer dizer, isso é absurdo no Brasil. Absurdo. Não basta ter a sua assinatura. Você ainda tem que reconhecer sua própria assinatura. É o atestado de desconfiança. É uma coisa maluca. Maluca. Aí você passa 3, 4 horas. Retirar uma certidão. Não, precisamos aqui de uma cópia do seu RG, do seu CPF, certidão de casamento, cópia do seu pinto, cópia do não sei do que, cópia de tudo. Em 3 vias, protocoladas. Então, por um lado,
O brasileiro é obrigado a encarar toda este emaranhado de exigências impessoais e burocráticas. Por outro lado, o brasileiro tem que respeitar também os valores que ele aprendeu na casa, os valores de honra, a fidelidade aos seus amigos e parentes. Então, o brasileiro é uma criatura amargurada. A amargura dele, quer dizer, angustiada é a palavra, o conceito de Sartre. A angústia dele é ter que conciliar o respeito a esta burocracia impessoal e o respeito à fidelidade que ele tem que ter aos seus amigos e parentes. Ora, o que é o jeitinho brasileiro? É a tentativa de conciliar os dois. É a tentativa de conciliar os dois. O brasileiro, ele está numa realidade onde todos tentam, na verdade, diante dessa burocracia alucinada, o que todos tentam é sobreviver e se safar como podem usando suas relações pessoais. É isso. Quer dizer, você tem lá um cartório que vai te prender 4 horas para reconhecer sua firma. Então, diante disso, o que o brasileiro tenta fazer? Vou num cartório de um amigo meu. Pelo menos lá eu sou atendido como pessoa e não como cidadão. Pelo menos lá eu sou atendido como um amigo e não como um número, como uma senha. Sabe? Senha 25. Aí você olha no placar ali, tá o número 2. Então o tecido brasileiro é esse tecido. É um tecido em que você tem toda uma burocracia para conseguir qualquer coisa. E neste tecido, cada brasileiro se safa como dá, usando suas relações pessoais e parentais para conseguir favores. É isso. Porque de outra forma seria impossível conseguir viver. É claro, existe todo o lado brasileiro de tentar facilitar a vida. É lógico. Mas dá até para entender por que ele quer facilitar a vida. Porque a vida nos vales tortuosos da administração pública, do poder público, impessoal, é ofensivo demais para o brasileiro. Sim, sobretudo considerando aquele amor à pessoalidade que o brasileiro tem. Você quer chatear um brasileiro? Dê uma senha para ele. Dê uma senha. Você quer conquistar um brasileiro? Trate-o como um amigo. Receba-o como amigo. Chame-o pelo nome. Agora, você quer chatear um brasileiro? Chame-o pelo número. Olha, o seu número é o 25. Vou chamar o 25 daqui a pouco. Aí tem o placarzinho lá. Faça esse teste. Vamos supor que você tenha assim um estabelecimento comercial. Ao invés de que preste algum serviço, então você tem que distribuir senhas. Ao invés de distribuir números, distribua os nomes das pessoas. Você vai ver como vai fazer a total diferença. Então veja, o que é o jeitinho brasileiro? É o modo que o brasileiro encontrou de respeitar a fidelidade aos seus amigos e parentes dentro dessa estrutura fria de poder. Como? Simples. Aqui vem a essência.
O jeitinho é um espaço, vejam, um espaço, aqui no meio, um espaço que o brasileiro cria entre a lei fria e a situação concreta onde ela será aplicada. No Brasil, há um espaço, um local, um lugar, não necessariamente espacial, mas simbólico, por exemplo, um local simbólico entre a lei fria e a sua aplicação. Ou seja, no Brasil, há um algo entre a lei e a aplicação da lei. Este algo é um espaço, o jeitinho. Esse espaço é preenchido por um elemento pessoal, por um elemento de pessoalidade. É um espaço de autoridade. Nesse espaço, o que vale é o papel social que uma pessoa tem ou uma relação pessoal que ela tenha. Esse espaço é um espaço de negociação. Então vamos dar um exemplo? Vamos supor que você esteja em casa e que aconteça um problema qualquer na porta da tua casa. Vamos dar um exemplo simples. Você tem a sua garagem e alguém para o carro na frente da sua garagem, impedindo que você saia com o seu carro. Ora, existe um regulamento público que proíbe essa conduta, correto? Então existe uma lei fria que proíbe, que te ampara. Veja, o que normalmente existiria é assim: bom, existe uma lei, vamos aplicar a lei e coagir este fulano a sair daí. Só que no Brasil, existe um espaço entre a lei e a aplicação da lei. E esse espaço é preenchido por um elemento pessoal, o do jeitinho. Então funciona assim. Existe uma distância entre a lei existir friamente e ela ser aplicada no Brasil. Quer dizer, a lei existir não é sinônimo dela ser aplicada. Por quê? Para a lei passar da existência jurídica para a aplicação prática, ela precisa de um jeito, ela precisa de um empurrão pessoal. Então é assim: o cara parou na tua porta. Aí você liga para a prefeitura. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir atendimento. E você não vai conseguir aplicar a lei. Por quê? Porque você não tem esta transição pessoal. Aí sabe qual é a solução que você vai ter que arrumar? Você vai ter que ligar pro teu primo, que conhece alguém que trabalha na companhia de tráfego. De tráfego, né? Não tráfico. E aí este teu primo, que conhece alguém que trabalha no sistema público, vai ligar para esse cara. E aí agora você tem uma conexão pessoal com o agente público.
E agora você é tratado como pessoa. E agora você consegue atendimento. Entendeu? Esse é o jeitinho. O jeitinho é a forma de colocar um elemento pessoal no que é impessoal. E esse jeito é colocado entre a lei e a aplicação da lei. Vocês entenderam? Vamos dar outro exemplo. No filme Tropa de Elite 1, os policiais saem para proteger a cidade, para cumprir seu dever. Seu dever frio, impessoal. Ora, teoricamente, o dever do policial, do agente público, é defender, proteger, atender, servir todos os bares da cidade. No entanto, como mostra numa parte do filme, existem alguns bares que são bares amigos, que são bares que pagam propina. São os bares amigos da corporação. O que é isso, se não... E eu tô falando do Rio de Janeiro, mas, bom, isso acontece em todo lugar, vai. Isso acontece em São Paulo também. Quem é que não sabe que em muitos lugares, não vou falar todos, mas em muitos lugares, para você ter alguma espécie de atendimento policial, você precisa disponibilizar uma cervejinha, sabe como é que é? Não é todo mundo, mas são muitos. Não é corrupção pagar o cara, vai pagar uma cervejinha, isso é o jeitinho brasileiro. Relação pessoal. Colocar uma relação pessoal entre a lei que existe, que diz a polícia existe para proteger e a proteção, a aplicação da lei. Você entendeu? Nossa, existiriam vários exemplos. Né? Você vai tirar uma carteira de motorista. Se você, teoricamente, todos têm o direito de passar, de tirar uma carteira, se passarem, não sei o quê. Mas isso é o mundo jurídico. Agora, entre esta norma e o mundo prático, existe um elemento pessoal. Qual é o elemento? Bom, é o seguinte. Se eu conhecer alguém no Detran, tudo fica mais fácil. Então isso é o Brasil. Isso é típico do Brasil. Veja. Esse espaço que existe entre a lei fria e a aplicação prática da lei, esse espaço é um espaço de autoridade. Por quê? Porque aqui é o lugar em que eu falo, você sabe com quem que você está falando? Aqui é o espaço onde eu imponho à administração pública minha distinção. Onde eu falo, eu sou vereador, eu sou deputado, então você deve me tratar de uma forma cordial. E cordial significa, você deve aplicar realmente a lei para resolver aqui os meus problemas. Não? Vamos ao mesmo exemplo. O cara parou na porta da tua garagem. Você liga lá na companhia de tráfego e fala, eu sou um cidadão tal. Eles podem até te atender, mas vai demorar. Agora, você
liga e fala o seguinte: eu sou o deputado fulano de tal, suponhamos que você seja mesmo, né? Eu sou o deputado fulano de tal, eu sou o vereador tal, eu sou o juiz tal, eu sou o amigo do fulano, eu sou o amigo do diretor tal, eu sou filha do diretor não sei quem, e está acontecendo isso. O atendimento será completamente diferente. Por quê? Porque agora você estabeleceu uma relação pessoal com o servidor. Então agora há motivos para ele te atender, porque agora você se transformou numa pessoa, numa figura com afetos, numa figura moral que deve ser respeitada. Antes você era só um número. Então, não sei se vocês estão entendendo o que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é um lugar entre o pode e o não pode. Essa explicação vai ser fantástica. O jeitinho é um lugar entre o pode e o não pode. Assim, em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, existem duas respostas para uma pergunta. Pode ou não pode. No Brasil existem três. Pode, não pode e jeitinho. Isso é tão claro, cara. Nos países que eu citei, por exemplo, você tem uma norma X. Esta norma determina quem pode e quem não pode. No Brasil, você tem uma norma X e nesta norma está implícito o pode, o não pode e o jeitinho. Exemplo. Esse exemplo é fantástico. Supermercado. Você vai lá no supermercado e tem um caixa que está escrito assim: caixa rápido, máximo de 10 volumes. É uma norma. O que pensaria um norte-americano, um inglês, quando vê isso? O que ele pensa? 10 volumes. Aí ele olha para a sacolinha dele, tem 9. Então ele pode. Tem 11, ele não pode. Veja, existem o pode e o não pode para o inglês. Então, o máximo que você pode passar nesse caixa é 10 itens. Quantos você tem? 11? Não pode. Quantos você tem? 9? Pode. Até 10? Pode. Mais que 10? Não pode. Então, existem duas respostas à pergunta. Posso passar com 11 produtos? Não pode. Posso passar com 10 ou menos de 10 produtos? Pode. Então, existe uma resposta que é o pode e uma resposta que é o não pode. Ora, é muito difícil o estrangeiro entender que no Brasil existem 3 respostas para essa pergunta. Pode, não pode e o jeitinho. Então, funciona assim. Posso passar com menos que 10 produtos? 10 ou menos que 10? Pode. Posso passar com 15 ou mais? Não pode. Agora, de 10 para 15, posso passar? Teoricamente não pode. Mas a gente dá um jeitinho. Não é isso, gente. Não tem isso em todo lugar. Você chega com 12, a coisa está falando lá, 10 itens. Você chega com 12. Aí você põe. Você põe. Porque você sabe que não vai pegar nada. Ah, não vai pegar nada, passa. É só 2 a mais. É assim que é a cabeça do brasileiro. 12 pode, dá um jeitinho. Então, no Brasil, existe um espaço entre o pode e o não pode. Você vai na fila do banco. Aí tem lá, caixa preferencial, apenas pessoas com 65 anos ou mais. Aí vai a pessoa com 62. Na Inglaterra, o que aconteceria? O atendente falaria, por favor, a senhora na fila ali, que a senhora não tem 65 anos. No Brasil, o que se faz? Quantos anos você tem? 62. Ah, vai, vem. O atendente fala assim pra você. Vem. Vou deixar passar dessa vez. Não é assim?
É claro, se você aparecer lá com 30 anos, não vai colar, então aí não pode. Agora, existe um espaço intermediário entre uma espécie de tolerância. Tolerância. Vejam que eu estou trabalhando agora no Tribunal de Justiça e minha chefe chegou para mim e falou assim: o horário de almoço aqui é 30 minutos, mas a gente tolera até 45. Vocês entenderam? O horário de almoço é 30 minutos ou 30 minutos? 30 minutos, mas deixa passar para 45. Isso acontece em todo lugar. É a nossa cultura é assim. Nós admitimos as normas com uma tolerância às normas. Não tem no futebol isso? A norma do futebol diz assim: no pênalti o goleiro não pode se adiantar. Mas no Brasil é assim, não pode, mas um passo a gente deixa. Então pode! Não, é que não é não pode, não é nem o não pode nem o pode, é o jeito. Esse é o jeitinho brasileiro. Ora, como é que você opera o jeitinho? Com uma fórmula bem simples. Funciona assim. Coloque, vou te ensinar a operar o jeitinho, hein? Olha o presente que eu tô te dando. Coloque um dado pessoal na situação impessoal, forçando o decididor, aquele que vai decidir sobre o seu caso, aquele que vai decidir aplicar a norma, forçando-o a se comprometer afetivamente com você. Forçando-o a decidir sobre uma pessoa e não sobre um cidadão. Entenderam como que se usa o jeitinho? Não? Eu vou explicar para você, Padawan, para você aprender a viver no Brasil. O Brasil é assim, olha. Você quer aplicar o jeitinho? Funciona assim. Você tem que colocar um dado pessoal. Você tem que expor um dado pessoal ao seu interlocutor, esperando que ele se comprometa afetivamente com você. A partir do momento que ele reconheceu o seu dado pessoal, ele é obrigado a te tratar como pessoa. Porque agora você está se abrindo com ele e você está contando suas particularidades para ele. Ele agora não pode ser insensível a isso. Então é assim. Vamos ao mesmo exemplo do caixa eletrônico. Você vai no caixa eletrônico. Norma, 10 itens. Aí você entra lá com 14 itens. A norma é 10, o máximo é 10, você está com 14. Aí você chega no caixa, a mulher do supermercado, a atendente, fala assim: pô, senhor, você está com 14 itens, ali é 10. Aí o que você fala? O jeitinho. Ponha um dado pessoal na conversa para que ela seja obrigada a decidir-se afetivamente. Então você fala para ela assim: sabe o que é? É que eu tô com a panela no fogo, é que a minha avó tá doente em casa, é que o meu filho tá dormindo, ele é novo, é que o meu irmão tá precisando rapidamente de atendimento, é que eu tô atrasada, meu horário de almoço tá acabando, eu vou me atrasar aqui, olha aqui, ó, eu tô pronto, eu preciso ir pro trabalho. Você põe um dado pessoal. Você a obriga a saber sobre sua vida. E como no Brasil, o brasileiro é extremamente sensível a essa pessoalidade, assim que a pessoa foi obrigada a entrar na sua vida, ela é obrigada a te considerar como uma pessoa. E aí ela vai te considerar como um ser afetivo. Ela vai falar: ai, que pena. E aí ela permite. Não é que ela vai dizer pode, ela vai dar um jeito. Ela vai falar assim pra você disfarçadamente: vem, vai, passa logo, vai, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Todo mundo viu, mas ninguém vai ver. É assim. E as pessoas reclamam? Normalmente não, sabe por quê? Porque todas elas sabem que o jeitinho tá aí pra todo mundo.
Para todo mundo. Todo mundo. Então isso é o jeitinho brasileiro. É um espaço, é um local, é um lugar no meio. É um lugar pessoal no meio da lei fria, entre a lei fria e a aplicação concreta da lei fria. Tem um espaço pessoal aí. Esse é o jeitinho. Certo? Vocês imaginam Roberto da Mata chega a construir uma situação concreta e é assim mesmo, né? Por exemplo, você chega numa repartição pública para requerer um documento. Então você chega lá. Você não conhece ninguém. Quando você chega numa repartição pública, você chega na qualidade de cidadão, ou seja, de ninguém. Você é um ninguém, é um número. Eu vou te ensinar a resolver os problemas no Brasil. Chega um cidadão numa repartição pública. Ele é um ninguém. Ele não tem relação nenhuma com ninguém da repartição. Ou seja, ninguém da repartição se sente na obrigação de tratá-lo como pessoa. Aí você começa a falar com a pessoa. O que você diz para os funcionários pouco interessa. O que você diz para alguém numa repartição pública não interessa. Não importa. Por quê? O que importa são os requerimentos. Então, você se comunica via requerimentos nas repartições. Você vai no balcão de um cartório, né? Sei lá, num balcão do Banco do Brasil, de um cartório, da Caixa Econômica, né? Do INSS, do Poupa Tempo. Você entendeu, né? Você vai num balcão desse, aí o cara te recebe como um ninguém. Você vai falar com ele, pouco importa o que você vai falar com ele, ele tá pouco se ferrando para você. O que importa para ele é, assine um requerimento aí, requeira, escreva isso aí, registre, preencha esse formulário. Não interessa o que você está dizendo, interessa o que você colocou no papel. A conversa é documento por documento. Ora, você que chega nessa repartição pública, você vai dar de cara com um servidor. E o papel desse servidor, é te enunciar as leis do não pode. Que são as leis da administração pública. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E o papel dele ainda é impor a você milhares de requerimentos e solicitações que você deve cumprir. Ou seja, o papel dele é dificultar o máximo possível a satisfação do seu interesse. Com requerimentos, pedidos, entregas, não sei o que, não sei lá. Tudo o que ele possa te impor para dificultar sua vida. Esse é o papel dele. Então ele vai pedir que você xeroque documentos, entregue documentos, preencha relatórios e não sei o que. Aquela coisa absurda do Brasil. Burocracia, burocracia, burocracia. Você tem que entender isso, você tem que colocar isso na tua cabeça. O papel do servidor público no Brasil é se proteger e proteger a administração pública, não é resolver os seus problemas. Põe isso na tua cabeça. O servidor público, ele não está lá para te atender ou para resolver os seus problemas. Ele está lá para se proteger e proteger a administração pública. Põe isso na tua cabeça. Esse é o interesse dele. É proteger a administração pública. É por isso que ele te exige documentos. Ele exige que tudo que você faça esteja registrado. É a mania do registro. É uma coisa ensandecida que existe no Brasil, que é o registro. Quem já trabalhou em instâncias públicas sabe. Registrar.
Registrar. Existem, assim, o poder público trabalha metade do tempo para registrar a outra metade do seu trabalho. Não sei se você entendeu. Você trabalha uma metade do tempo e a outra metade você registra o que você fez. E existem toda uma cadeia de pessoas cuja função é registrar o que os outros fizeram. Secretárias. Manter a burocracia, manter os papéis, a papelada. Então você faz um requerimento como cidadão. O servidor vai te dar um constante não pode e te empurrar um monte de solicitações. Ou seja, vai tornar impossível o seu pedido de ser satisfeito. A rigor é isso. Diante disso, você, cidadão, só tem um jeito de resolver o seu problema. Ou você arranja um amigo, conhece um amigo na administração, eu sou irmão do fulano, aí tudo muda. Ou você procura estabelecer um laço de amizade com aquele cara que está na tua frente. Não sei se você percebeu, mas para que você consiga alguma coisa da repartição pública, é fundamental que você estabeleça um laço de pessoalidade entre o cara que está te atendendo e você. Então faz o seguinte, comenta do time de futebol. Veja se você não estudou na mesma escola que o cara. Veja se você não é da mesma cidade que o cara. Se você não torce pro mesmo time. Se vocês não moram no mesmo bairro. Se vocês não participam da mesma religião, da mesma igreja, da mesma escola de samba. Procure um elo de pessoalidade. Assim que você encontrar, a relação agora não será mais uma relação pública, será uma relação de camaradagem. E agora, o funcionário dará um jeito para encaminhar sua solicitação. Tudo será mais fácil. Não é que o funcionário vai desrespeitar a lei, mas ele vai dar uma facilitada ali. Por quê? Entre a aplicação da lei e as situações práticas, existe uma gama de coisas que precisam ser resolvidas. Se você for amigo do cara ou estabelecer uma relação pessoal com o cara, o bom senso vai tratar de reinar esta relação e tudo vai ficar mais fácil. Entenderam como é que se faz para requerer um documento? Você quer que seus problemas sejam resolvidos com mais facilidade? Você não quer suar para conseguir as coisas? Procure amigos na administração ou estabeleça uma relação de amizade com o cara que está te atendendo. Tudo fica mais fácil sempre. Esse é um jeito de resolver o problema. O outro jeito de resolver o problema é o famoso você sabe com quem você está falando. No você sabe com quem você está falando, típico do Brasil também, o que você tem é um não pode do não pode. Ou seja, você chega para requerer um documento, o servidor fala, você não pode requerer, você precisa de uma xerox da sua certidão de nascimento. Aí você fala um não pode sobre o não pode, ou seja, você diz para ele, você sabe com quem você está falando? Isto, em outras palavras, quer dizer assim, você não sabe
que eu sou uma autoridade que deve ser atendida? Ou você não sabe que eu sou amigo de autoridades que se fazem respeitar? Você sabe com quem você está falando? Significa assim, você não sabe que eu sou amigo de pessoas que poderiam te forçar a fazer o que você não quer fazer, independente do que esteja escrito na lei? Você não sabe que eu sou amigo do rei? Ou sou o rei? Você sabe com quem está falando? Significa não pode não poder. Significa você não pode me tratar como um cidadão. Eu rejeito o papel de cidadão, porque eu sou mais do que um cidadão. Os cidadãos comuns são obrigados a te entregar os requerimentos. Eu sou alguém que você deve saber com quem você está falando. Eu sou alguém, não sou ninguém. Veja aí, eu sou alguém. E eu sou alguém por quê? Ou porque eu sou um fodão, ou porque eu conheço um fodão. Então você deve me respeitar. Esse é um jeito de resolver o problema. O outro jeito é o jeitinho. Então perceba, o jeitinho é uma forma conciliadora de resolver um problema, um impasse. No jeitinho, existe um cidadão querendo requerer um documento. Existe um servidor anunciando ao cidadão as regras impessoais do não pode. Diante desse impasse, o cidadão e o servidor constroem uma relação de amizade ali momentânea para justificar o drible de algumas regras. Por quê? Porque o cidadão quer resolver o seu problema e o servidor quer se livrar do cidadão, que para ele é um estorvo. Então eles acham ali uma relação de pessoalidade para tentar alcançar os seus interesses ali, os seus interesses particulares. E para isso deixando um pouquinho a regra de lado, a lei de lado. De lado, né? Não é desrespeitar. Deixa ela de lado um pouquinho, rapidinho. Daqui a pouco ela volta. Isso é um jeito conciliador de resolver o impasse. O outro jeito é você sabe com quem você está falando. É a famosa carteirada. É você chegar e botar o pau na mesa e falar: eu sou juiz, eu sou delegado, eu sou ministro, eu sou deputado, eu sou o rei e eu devo ser atendido segundo o meu papel social. Segundo o meu lugar na hierarquia social. Segundo minha distinção. Eu sou alguém que merece ser atendido como algo mais do que um cidadão. Se vocês forem usar o você sabe com quem está falando, garanta que você tenha meios de não vá blefar. É a dica que eu te dou. Não vá blefar. Garanta realmente que você seja o amigo do rei. Porque isso é extremamente antipático para o servidor. Então, se você for blefar, se você falhar no blefe, pode esperar que o servidor vai aplicar rigorosamente a lei. No Brasil você tem o ditado: para os amigos tudo. Não é no Brasil, né? Mas no Brasil rege este ditado: para os amigos tudo, para os inimigos a frieza da lei. Se prepare, se prepare. Se você mandar sabe com quem está falando e não tiver como mostrar com quem ele está falando, quer dizer, se prepare para aos inimigos a frieza da lei. É o que aconteceu agora com o tapetão do Campeonato Brasileiro, do Fluminense. Tinha uma lei realmente falando que a Portuguesa era culpada. Mas é aquela coisa. O fato do Fluminense ser amigo do rei, ser amigo ali do pessoal do STJD, amigo do advogado, amigo do presidente da confederação, isso tudo
Isso ajuda em muito. Então é isso. Vamos aplicar à portuguesa a frieza da lei. Por quê? Porque ela não é amiga do rei. É assim que funciona no Brasil. Uma coisa é a lei. Só que a lei precisa ser aplicada. Na aplicação, quem vai aplicar a lei são pessoas concretas. Então faz toda a diferença você ser amigo dessas pessoas, parente dessas pessoas ou não. No Brasil é fabuloso isto. Então é por isso que as leis não funcionam. É por isso que a corrupção é algo absurdo no país. Toda a corrupção no Brasil, não sei se você percebeu, está ligada a esta confusão entre o público e o privado. Uma confusão espalhada na hierarquia social. Não é só o governante. Todo mundo faz isto. Quem nunca pulou uma fila? Quem nunca furou? Quem nunca usou um dado da sua pessoalidade para furar uma fila? Do tipo, a panela tá no fogo, aí você vai lá e fura a fila. Do tipo, minha avó tá no carro ali trancada, você vai furar a fila. Do tipo, eu tô com pressa. Eu estou com pressa. Quem nunca procurou um amigo da administração pública para conseguir uma ajudinha? Caso contrário, teria que esperar 60 dias úteis para retirar o documento. Então o jeitinho acaba sendo um modo de sobrevivência do brasileiro. Quer dizer, meu Deus, você tem uma cadeia absurda de burocracias, eu vou recorrer ao jeitinho, não tem como viver sem isso. Do contrário, eu estaria tendo que preencher relatórios até hoje. Quem é o malandro? O malandro é o profissional do jeitinho. É o malandro. Aquele que a gente chama de malandro, é o malandro. É o profissional do jeitinho. É o cara que é fera na arte de dar jeitinhos. É o cara que tem a genialidade de, em todo lugar que vai, bota a sua situação pessoal, vai conseguindo favores, vai colocando as outras pessoas para trás. É o profissional do jeitinho. E para terminar essa aula, eu vou deixar Deus para depois, para a próxima aula. Para terminar essa aula, no Brasil, ligado a isso, existe uma profissão que não existe em lugar nenhum do mundo, se eu não me engano, né? Eu acho que, por exemplo, eu não imagino isso na Inglaterra. Existe um negócio chamado despachante. O despachante é uma figura única da realidade brasileira. Sabe por quê? Quem é o despachante? É um malandro profissional. O despachante é o vendedor de jeitinhos. Puta que pariu. Não é verdade? Assim, você entra no Wikipédia, aí você digita lá, despachante, tá lá. O despachante é um funcionário que se encarrega de retirar alvarás, documentos, junto à administração pública. O que é o despachante? É um malandro profissionalizado. É o profissional dos jeitinhos. É o vendedor dos jeitinhos.
É o cara que terceiriza suas amizades influentes. É um cara assim que tem conexões na administração pública e que, mediante pagamento, vai oferecer essas conexões para quem o paga. Então o despachante é um produto da realidade brasileira. Por quê? Porque nem todos são malandros. Nem todos conseguem ser malandros. E nem todos têm amigos na administração pública. E nem todos têm o saco de ir lá na administração pública e ficar requerendo documento. Nem todos. Então aqueles que não são malandros, não têm amigos na administração pública, mas igualmente têm que retirar documentos, recorrem ao despachante. Então, o despachante é um produto da nossa cultura. Para aqueles que não são malandros ou não têm amigos na administração pública, existe o despachante. A contratação de alguém, de um malandro, aqui não é um sentido pejorativo, é no sentido apenas de um profissional do jeitinho, ou de um cara que tem conexões na administração pública. Ou você imagina que o despachante simplesmente vai lá requerer os documentos como qualquer cidadão comum? Ora, o que é isso? É de uma ingenuidade absoluta, né? Você imaginar que o despachante vai como um outro cidadão qualquer. Não é. E mesmo que fosse, é sintomático o fato de, assim, os trâmites burocráticos da cidadania são tão complexos, são tão complicados, que você precisa contratar alguém para resolver isso. Quer dizer, você vai retirar um alvará de funcionamento de alguma coisa. Isso é tão complicado, tão demorado, tão exaustivo, tantos documentos, tantos requerimentos, tantos formulários, que você mesmo, se você fosse fazer isso, você não conseguiria fazer mais nada da sua vida. Então você contrata alguém que só faz isso da própria vida. É despachante. Em suma, o despachante é um padrinho. É um padrinho contratado, né? Profissional. O despachante é um guia, um intermediário pessoal entre você e a administração pública e o sistema. O sistema. Existe uma palavra no Brasil que se chama sistema. É uma palavra assim enigmática de sentidos. O sistema. Você vai no metrô, o sistema caiu. O que é o sistema? O sistema está fora de conexão. O sistema não está ligado. Eu fui outro dia na Caixa Econômica retirar um negócio, os caras falaram, não dá para retirar. Por quê? Porque o sistema não está online. Puxa vida. Bota online, então. Quem é que controla esse sistema? Deus? Parece isso, né? Parece assim, uma entidade superior. Não, temos que esperar aqui a graça do sistema. Quem é o despachante? É o cara que lida com o sistema. Ele sabe entrar no sistema. Ele sabe se mover no sistema, neste vale, neste mundo dos regulamentos, misterioso, hermético, no mundo da legalidade, das leis, dos regulamentos. Você imagina, o imposto de renda, a lei do imposto de renda, tem 1 trilhão de artigos, a outra lei tem mais 1 trilhão, são leis que não acabam nunca. É isso. E no meio aí tem o brasileiro que precisa de despachante para resolver coisas. Isso eu estou falando brasileiro mais ou menos rico, empresário, por quê? O pobre não tem jeito. O pobre tem que ser malandro, por quê? Ele não tem dinheiro para pagar um despachante. Então ele tem que ser o seu próprio despachante. E não falta aqueles que veem nesta atividade uma profissão, a de despachante. A de despachante. Entenderam?
Bom, eu falei que não ia falar sobre Deus nessa aula, mas eu vou falar, foda-se. Eu vou falar porque eu gostaria de apenas de citar isso. Veja, assim como o brasileiro não consegue se relacionar de uma forma impessoal com as leis, etc., e aí surge o jeitinho, surge despachante, surge essa malandragem, o brasileiro também não consegue se relacionar. Ele não consegue aceitar uma relação impessoal com Deus. Impessoal e abstrata com Deus. Então, Deus no Brasil, ele é muito mais pessoalizado do que em outros lugares e muito mais concreto. No Brasil, eu não estou falando da igreja rígida, eu estou falando da religião popular, que a maioria das pessoas tem. No Brasil, a relação com Deus é uma relação direta. Conversa aí com Deus. É como se Deus fosse um parceiro, entendeu? Só assim que brasileiro consegue aceitar a existência de Deus. O Deus imaterial, logos, razão pura, é Deus para poucos. Não pega no Brasil esse Deus. É Deus para uma pequena parcela de brasileiros. Mas pro povão, o povão não pega. O povão estabelece uma relação com o outro mundo que é uma relação de pessoalidade. É uma relação lá que tem o incenso, tem os espíritos, no caso do espiritismo. É sempre uma relação muito próxima entre este mundo e o outro. E existe um sintoma da mentalidade brasileira que é o seguinte: tal como o despachante, o brasileiro adota uma espécie de intermediário entre ele e o Deus impessoal. Esse traço característico que é marca do brasileiro, o fato de querer encontrar, sempre querer construir uma relação pessoal, de amizade, de fidelidade, de cordialidade, de camaradagem. O fato de não conseguir lidar com entes impessoais e abstratos faz com que o brasileiro valorize demais alguns intermediadores entre ele e Deus. Quando Deus não é pessoalizado, o brasileiro arruma intermediadores entre ele e Deus. Espécies de amigos de Deus. Tem os amigos da administração pública, né, para você conseguir um documento, e para você conseguir um milagre, você tem os amigos de Deus, que são os anjos. Perdão, são os anjos. São os santos para os católicos, por exemplo. Os santos são apenas um exemplo. Existem várias manifestações disso. Poderíamos citar, por exemplo, o pastor. São figuras que fazem uma intermediação pessoal, que transformam a relação com Deus em algo pessoal. Por quê? Porque o pastor é o meu pastor, o santo é o meu santo. Então o hábito, por exemplo, do brasileiro de ter santos, Santo Antônio, santo não sei o que, santo não sei o que lá, revela esse traço de mentalidade típico do brasileiro, que você pode observar sobretudo naquelas pessoas mais velhas, naquelas famílias mais tradicionais, que é o hábito de ter um amigo de Deus como amigo seu também. A grande importância que o brasileiro atribui aos santos, às outras figuras, por exemplo, aos orixás,
as figuras intermediárias entre o poder místico e o poder humano, entre o mundo místico e o mundo dos homens, tem que ter uma intermediação pessoal. O brasileiro não consegue se relacionar com o mundo impessoal, místico. Ele precisa de uma relação pessoal. Ele precisa de uma espécie de despachante místico que represente o seu caráter pessoal, que represente as suas aspirações pessoais. Veja, o brasileiro precisa de um representante que lhe represente, que represente a sua distinção, os seus desejos, os seus interesses pessoais para aquele Deus impessoal. Então assim, você tem um Deus impessoal, mas o brasileiro, ele se ofende com esse Deus impessoal porque a impessoalidade dá assim ao brasileiro a impressão de que ele é mais um. Ele não gosta da ideia de ser mais um, ele quer ser distinto. O brasileiro adora assim a distinção. Então, para isso, ele adota um santo para se sentir especial aos olhos desse Deus. Certo? Ora, qual é, em termos religiosos, o maior traço da busca que o brasileiro faz de construir uma relação pessoal com Deus? O maior traço é o milagre. A crença que o brasileiro tem no milagre é um traço marcante da sua mentalidade. Porque o que é o milagre? O milagre é um atendimento preferencial, pessoal, exclusivo da autoridade divina que se sensibilizou, veja aí, afetos, com uma situação particular de alguém. Então veja como o brasileiro coloca essa ânsia pela pessoalidade, pela distinção, por ser amigo de Deus. Não basta ser criatura de Deus, porque isso é muito impessoal. Ele tem que ser um amigo de Deus. O que é um milagre? É o atendimento pessoal, particular, preferencial, distinto, pessoa. Tal como o brasileiro procura seus amigos na administração para distingui-lo do resto e para conseguir um atendimento preferencial, o brasileiro também espera um milagre, um atendimento preferencial. Veja, Deus tem um plano divino, e esse plano é impessoal. Por quê? É um plano para o todo. É um plano para o todo. Agora, o brasileiro gosta de acreditar que Deus vai desprezar este plano inteiro em nome das suas aspirações pessoais, que é o milagre. O que é o milagre? Deus faz uma intervenção na realidade. Quer dizer, intervém no próprio plano. Você tem um plano que está seguindo, de repente ele vai lá e pum, milagre, intervém na realidade. Então veja, o desprezo que o brasileiro tem ao plano divino, que tem uma lei impessoal que o rege, é o mesmo desprezo que o brasileiro tem ao espaço público, que tem só as leis impessoais que lhe regem. A mesma distinção que o brasileiro quer ter no espaço público, dizer eu sou mais especial que os outros,
É a distinção que o brasileiro quer ter aos olhos de Deus, dizendo, olha como eu sou mais especial que os outros, eu fui alvo de um milagre. É inevitável você não perceber a ligação entre essa vontade de desrespeitar a lei universal de Deus em nome do seu atendimento preferencial, das suas aspirações pessoais. É inevitável fazer essa ligação com o jeitinho que é o atendimento preferencial seu em nome de toda uma regra universal que deveria reger todo mundo. Tem uma norma, aí vai o malandro e consegue um favor preferencial. Percebam, esse é um traço de mentalidade, a pessoalidade, a mania que o brasileiro tem de colocar as suas preferências acima do espírito público. Sempre quando o brasileiro confronta espírito público contra preferências pessoais, as preferências sempre vêm antes do espírito público. Ele sempre desrespeita o espírito público em nome dessas preferências, em nome das suas pessoalidades, em nome do atendimento aos seus amigos. E isso se reflete na maneira como ele dialoga com Deus. Todos são filhos de Deus, mas eu sou especial. É que nem aquele negócio. Todos são iguais, mas tem gente que é mais igual do que outros. Então é isso. Aos inimigos, o plano de Deus. E aos amigos, o plano de Deus, mais os milagres que eles merecem. Tá bom? Então eu acho que eu falei aí de alguns traços da mentalidade brasileira. Sinceramente, não sei se ficou boa a aula, não sei se ficou interessante, eu gostaria da resposta de vocês. De qualquer forma, temos uma segunda aula pela frente, tá bom? Na segunda aula falaremos aí sobre o carnaval, sobre as festas de ordem, sobre as comidas, tá bom? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.